Estamos de volta nesse canal maravilhoso depois de quase uma semana sem vídeo, que é um absurdo, eu sei, mas eu prometo que não é porque eu sou vagabundo, é porque teve muito trabalho nesse meio tempo. Teve vídeo postado no Instagram também, eu tô começando a produzir mais coisa pra lá. E passou muito rápido, né, gente? Já é sexta-feira de novo, velho. Que maravilha, não estou reclamando, mas passou muito rápido. Esse é um fato, passou muito rápido. Em homenagem a esse sextou dessa semana, eu trouxe um vídeo um pouco menos formal, talvez, menos jornalístico, que é um vídeo em formato de tier list, pegando os 20 principais times da NBA, os 10 do play-in do leste, os 10 do play-in do oeste, e vamos fazer aqui uma tier list antes. Meu nome é Gustavo Sef. Se inscreva nesse canal, deixa o like no vídeo se você gostar, e se você quiser me acompanhar também lá no Instagram, esse aqui é o meu Instagram aí embaixo, beleza? Seguinte, meu povo, vamos então para a tier list. Eu vou explicar aqui as prateleiras. A primeira são os dois favoritos, já tá bem óbvio. A segunda é dá para ganhar, ou seja, são times que não são os favoritos necessariamente, mas que eu vejo ganhando o título. Eu consigo imaginar um caminho para título. A terceira, playoffs é o limite, autoexplicativa. E a última é o opa, tudo bom? Que é quando você tá aqui num evento ou passando na rua, você não tem muita intimidade com a pessoa, mas você conhece e fala, opa, tudo bom? Aí tem aquele risinho, você não puxa assunto, ela não puxa assunto. É uma pessoa que tá ali, que é uma pessoa que existe, que não vai fazer mal pra você, teoricamente, pelo menos, e que tá ali, tá aí. Tá aí. É esse time. Esse time, tá aí. Não vai fazer mal pra ninguém, não é horroroso, mas também não vai chegar em playoff provavelmente. Então é o time que, opa, tudo bom? É isso. Acho que essa é a única que necessita de maiores explicações, e eu já vou começar por ela, inclusive, com o Golden State Warriors. Eu nem acho que seria tão polêmico assim, apesar da torcida dos Warriors ser grande aqui no Brasil. Acho que até o torcedor entende que eu vou colocar aqui, porque é um time que está sem Butler pelo resto da temporada. O Curry também está lesionado e sem muita pressa, segundo informações, de retornar. Os Warriors não estão com muita pressa, né, de fazer com que ele retorne. O Porzingis, que veio na troca do Kuminga, que foi para Atlanta, o Porzingis veio já tanta para Golden State, jogou uma vez só e está fora desde então por conta da doença misteriosa, segundo Steve Kerr, que ele tem desde o ano passado, né, da temporada passada com o Celtics. Então, o Warriors aqui no Opa, tudo bom. A única coisa boa dos Warriors é o Gui Santos. Daqui até o final da temporada, a única coisa boa é Gui Santos, que tem que ser titular, né, Steve Kerr? Pelo amor de Deus, colocou o moleque na reserva pro Podjenski ser titular. Jogou com Horford e Green também no time titular, né, dois pivôs. O que não tinha acontecido. Enfim, gente, eu tenho um problema muito grande, cara. Eu não paro de falar, velho. Esse vídeo vai ficar com 80 minutos. Eu prometo ser mais sucinto. Atlanta Hawks, Miami Heat. Os dois estão aqui. Não tem como. O Atlanta Hawks é o time mais medíocre da NBA. Na essência da palavra, o time mais medianaço que tem. Eu tava confiante neles depois de uma boa off-season que fizeram. E deu no que deu. Deu na mesma. Então o Atlanta Hawks tá aqui. O Miami Heat é uma boa defesa. O Eric Spoelstra segue sendo um dos melhores treinadores da NBA. Mas falta talento, gente. Não tem como. Falta talento pra esse elenco. Falta peça. Falta solução. Ele até mudou o esquema tático do time nessa temporada, ofensivamente falando. E deu certo até certo ponto. Acho que ficou um ataque menos chato, menos tedioso. Mas ainda assim é um ataque mediano. Então Miami Heat está por aqui. Talvez até pegue em playoffs, mas não é meu palpite para esse momento. Meu palpite é, na disputa de sétimo e oitavo, o Orlando Magic, que é sim um time muito chato de ver, mas que ganhou 4 vezes do Heat nessa temporada. E num duelo de sétimo e oitavo eu acho que eles vão ganhar de novo, porque o matchup é muito ruim para Miami. Só que o Orlando limite também a playoffs, né? Eu tava muito alto no Magic no início da temporada, ou melhor, antes da temporada, né? Na pré-temporada, pelo que eles fizeram na off-season, de movimentos, etc., principalmente chegada do Desmond Bain, mas a realidade é que o Magic não encaixou, o Jamal Mosley faz um trabalho horroroso, ofensivamente falando. Na defesa também, que era o ponto forte do time nas últimas 2 temporadas, não existe, ainda é uma defesa sólida, mas não é nenhuma defesa top 10 no ano, então o limite do Magic é com certeza os playoffs, e eu acho que assim, não vai ganhar 2 jogos, tá? Se ganhar 2 jogos, tá ok, mas mais do que isso, não vejo acontecendo. Portland Trail Blazers, volta aqui pro... Opa, tudo bom? O Blazers tem um calendário mais fácil da NBA nessa reta final, mas não tem. O Scoot Henderson até voltou, né? Voltou mal. Mas não tem. Danny Avdija com lesão nas costas, vai e vem o tempo todo. E o Shadon Sharp, que são os dois principais criadores de jogada para esse ataque. Então, desculpa Portland, desculpa Splitter, mas é no Opa, tudo bom. Vamos acabar com esse Opa, tudo bom também? Será que tem mais algum aqui? Não tô vendo, então. Não tô vendo. Acho que são esses 4, vai no Opa, tudo bom. Beleza.
Vamos colocar o Suns no Playoffs é o limite? Porque eu acho que tá nessa mesma prateleira do Magic. Só que é um pouco o contrário, né? Tá na mesma prateleira, mas por questões diferentes. Ao contrário do Magic, o Suns é um time muito bem treinado. E é um time que traz muitas soluções e que tira tudo, tudo, tudo e mais um pouco do fraco elenco que tem. O Magic tem um bom elenco e não tem em quadra, né? Mas o Suns coloca em quadro que o elenco provavelmente nem daria, nem entregaria se fosse em outras circunstâncias, se fosse treinado por outro cara. Então o Phoenix Suns merece sim para os playoffs e acho que vai, pelo menos com a sétima ou com a oitava vaga. Mas é um time que tem sérias limitações, é um time bom na defesa e no ataque sofre muito sem Booker e sem Dillon Brooks. O Booker até voltou recentemente. Então é um time que, se tiver saudável nos playoffs, talvez arranque um joguinho ali, mas é isso, gente. Não tem muito mais segredo do que isso. E acho também que o Houston Rockets conseguiu cair nessa prateleira. Impressionante. O Rockets começou para alguns aqui como favorito da temporada, ou para alguns aqui como tem chances reais de título. E, inclusive, eu estava aqui nessa segunda prateleira, e para mim hoje playoffs é o limite. Eu não vejo o Rockets ganhando. Acho que a única chance dos Rockets ganharem uma série de playoffs nesse primeiro round é pegando o Lakers. Fora isso, não ganha de ninguém. Porque não vai. Isso imaginando que não vai pegar nenhuma das duas primeiras posições da conferência, que já estão bastante consolidadas ali entre Spurs e OKC. Então, o Rockets pegaria ou Wolves, ou Lakers, ou Denver. É isso. Não tem pra onde fugir. E eu só vejo eles ganhando dos Lakers. E depois não vejo eles ganhando de ninguém. Então, playoffs é o limite. É uma defesa boa e que melhorou depois da saída do Adams. Mas é um ataque horroroso, cara. É um ataque muito dependente do Duran, muito dependente de Şengün, com pouca movimentação. Os caras ficam paradões, assim. É um ataque que, depois que caiu, né, na porcentagem de rebotes ofensivos, a gente viu que dependia muito disso. A gente já sabia que dependia, mas a gente imaginava que talvez com essa ausência do Adams agora, o Udoka fizesse coisas diferentes, utilizasse mais o Reed Shepard. Isso não está acontecendo mais recentemente, mas porque o Jabari Smith está fora por um tempo, por conta de lesão. Então, enfim, é um ataque muito ruim, é um ataque da TED, é um ataque que não tem movimentação nenhuma numa série de playoffs. É muito mais fácil você programar, você se planejar para defender os Rockets, como o Heat fez já, inclusive, contra os Rockets recentemente. Jogou quase 50% do jogo em zona, marcando zona, porque a zona você fala, cara, beleza, a gente vai povoar aqui nosso garrafão, você fica chutando aí, chuta. E o Rockets não fez nada sobre isso. Então é um time que claramente necessita de um outro cara, necessita de outras soluções ofensivas que não sejam só Duran e Şengün batendo a bola e tentando resolver. Então, para mim, playoffs é o limite para esse time. E o Cleveland Cavaliers vai estrear a prateleira do dá para ganhar. Eu acho que eu vou até deixar para falar dele junto com outros times aqui do leste, tá? Porque eu já vou colocar o KC aqui nos favoritos. É óbvio, não tenho o que fazer. São os atuais campeões, melhor defesa da NBA, um ataque muito bom, inclusive. Mesmo com lesões, isso é importante falar, né? O Shea ficou fora já perdeu muitos jogos. O AJ Mitchell já perdeu o jogo. O J-Dub tá fora a maior parte da temporada, inclusive. E quando voltou, quando jogou, esteve em quadra, não foi tão bem. Então, mesmo com tantos desfalques e tantos problemas, o Thunder ainda é a primeira campanha no Oeste e ainda para mim é o time a ser batido nessa temporada, tá bom? Eu vou colocar o Minnesota Timberwolves no dá para ganhar. Por quê? É um time que chegou nas últimas duas finais de conferência Oeste, uma perdeu para Dallas, outra perdeu para OKC, e a gente tem que respeitar isso. Tem Anthony Edwards, ainda tem uma boa defesa, com McDaniels e Gobert, que são os dois pilares. Se reforçou com o Dosumo, que junto com o DiVincenzo traz bolas de três e também uma defesa. Então, é um time que já se provou, que é um time que é cascudo, etc, 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 mas não é favorito para mim porque repete os mesmos problemas dos últimos anos de falta energia. Sempre tem aquele papo de uma vez por semana o Wolves tem um jogo que os caras vão lá e falam, putz, mas faltou energia, faltou foco pra gente. Caramba, faz 3 temporadas que é a mesma coisa. Isso não muda, sabe? E de 2 em 2 semanas tem uma declaração esquisita. A mais recente foi do Gobert, falando que foi bom ter o Kyle Anderson de volta, porque finalmente vai ter um companheiro que quer passar a bola. Esquisito, esse time é muito esquisito, cara. Então é por isso que não tem como confiar que é um dos favoritos, mas, e também porque o elenco carece de um armador de fato. Mas é um time que dá pra ganhar. Eu vejo, de repente, numa série, por exemplo, uma série de final de conferência contra o KC, eu acho que já é mais 60-40 do que um 75-25 na temporada passada.
Espero que minha conta esteja certa. Está. Jornalista, né? Enfim, Minnesota dá pra ganhar. Boston Celtics dá pra ganhar. Com o elenco atual sem Tatum, sem o Tatum, eu acho que dá pra ganhar o leste. Dá pra ganhar o leste, talvez. Mas o Tatum volta. Inclusive, a chance dele voltar hoje é muito grande. Enquanto eu estou gravando ainda não saiu a confirmação dessa informação extraoficial do Bill Simmons. Então o Celtics, imaginando o retorno do Tatum, dá pra ganhar o título. É o favorito? Não é. Mas dá pra ganhar. E vou explicar e vou colocar ele junto aqui com os Cavs, porque eu vou explicar todos os times do leste junto, tá? Philadelphia 76ers, playoffs é o limite. Vai chegar no playoff, vai classificar de maneira direta, muito provavelmente. Mas o Sixers, gente, não tem como confiar no Embiid saudável por 4 séries de playoffs seguidas, no momento mais intenso da temporada, em que você tem um jogo atrás do outro, uma intensidade absurda. E até o Max falou, cara, hoje a gente tem 2 times. Então, se você tem 2 times, você não tem uma personalidade. Você não sabe quem você é de verdade. Se você tem 2 times, um com o Embiid e outro sem. Não dá pra confiar nesse time. Eu acho que o teto desse time é alto, mas falta profundidade de elenco também. E, enfim, falta bastante coisa pra competir realmente por título. Lakers, playoffs é o limite. Tem talento no Doncic, tem talento no Reeves, tem talento no LeBron, mas talento só não ganha jogo na NBA. Nunca ganhou e agora, principalmente, não ganhará. É um time com muitos buracos defensivos, é um time com buraco no garrafão. E ofensivamente não justifica o que não faz na defesa. Se fosse um ataque surreal, o melhor ataque da história da liga, beleza. Mas não é. É um ataque que não é nem top 10, inclusive, nessa temporada. E o Reeves tem problemas quando o LeBron tá em quadra. Eles não se conversam, os 3 juntos. É esquisito, cara. É esquisitíssimo. Raptors também, playoffs é o limite. Porque é um time que também tem problema. A defesa é muito boa. Caiu ultimamente, mas continua ainda muito boa. Continua top 10. Mas o ataque é muito aquele depende do jogo. Se o Ringo tiver numa noite boa, o ataque é bem competente. Se não tiver, E Raptors contra times top 10, tá? Times que têm as 10 melhores campanhas da NBA, 4 vitórias em 19 jogos, ou seja, um time que ganha contra times ruins, muito por conta da defesa e por alguns jogadores resolverem no ataque, e que perde para times bons. Charlotte Hornets, aqui é uma questão. Porque dá muita vontade de colocar eles aqui, ó. Dá vontade. Não dá? Hornets, um dos melhores ataques da NBA desde janeiro, uma das melhores defesas da NBA desde janeiro. O quinteto titular de Lamelo Ball, Con Knippel, Brandon Miller, Miles Bridges e Moussa Diabate, 20 vitórias e 2 derrotas só, melhor net rating da NBA. E a gente tá falando de um contexto já grande, tá? Desde janeiro. Então dá vontade de colocar eles aqui, mas tem que lembrar que eles ainda têm que passar pelo play-in. E aí que na primeira rodada eles podem pegar os Pistons, muito provavelmente. Então, achar que dá pra ganhar sem nunca ter participado de uma série de playoffs esse núcleo, só garotada, é difícil. Então eu vou colocar aqui no playoffs ao limite, mas em homenagem à grande campanha que está fazendo ultimamente, eu vou colocar em primeiro aqui dessa prateleira. E aí o Detroit Pistons, minha gente. Ai, brutal. Brutal, né? Brutal, velho. Porque é o seguinte, eu entendo quem coloca como favorito. Eu acho justo, mas eu não vou colocar. Eu fiz um vídeo, inclusive, recentemente sobre o Pistons aqui no canal no YouTube. Tá aí pra você acompanhar. E o motivo de eu ter feito aquele vídeo foi porque os Pistons perderam pros Spurs e não demonstraram poder de reação. E o mesmo aconteceu contra o Cavs agora, o Cavs sem Donovan Mitchell. O Cavs abriu 10 pontos no segundo quarto e o Pistons ficou remando o jogo todo, até tirou a diferença para 1 ponto. Mas no fim das contas, não conseguiu virar. E esse pra mim pode ser o problema do Pistons aqui nessa reta. Pode ser não, é o problema do Pistons nessa reta final. Falta volume de bola de 3, falta aproveitamento e falta cuidar melhor da bola. A defesa é muito boa, o garrafão no ataque e na defesa também é muito bom e o Pistons domina nessa área, sai muito bem em transição. Enfim, o Pistons tem muitas coisas boas, tem o Cage, tem o Duren, mas e tem uma fisicalidade muito interessante, uma pegada muito interessante, mas a gente não pode esquecer, a gente não pode ignorar que, cara, vai pegar equipes boas nesses playoffs, tanto no leste quanto numa possível NBA Finals, e vai precisar remar. Vai precisar tirar diferenças, como todo mundo faz. Como o Knicks fez contra o próprio Pistons na temporada passada. E o Pistons não demonstrou isso ainda nessa temporada, são 13 derrotas nas 19 vezes que entrou no último quarto perdendo. Então isso me preocupa, dá pra ganhar. O Pistons tá aqui em primeiro da prateleira de dá pra ganhar.
Então eu vejo ganhando um título, mas não é favorito pra mim porque tem dois problemas muito é, alarmantes. O Clippers, eu dá uma vontade de colocar aqui no Opa Tudo Bom, mas não, né? Acho que tem que respeitar Kawhi Leonard, tem que respeitar John Collins está jogando bem, Tyronn Lue é um baita treinador, e o Garland está voltando, né? Vamos ver como ele volta. Se ele voltar bem, eu acho que é um time que pode fazer um barulhinho ali nessa reta final de temporada regular e ganhar 2 joguinhos, talvez numa série de playoffs contra o OKC. Um jogo, 2 é muito. Enfim, playoffs é o limite para esse time. Se tivesse melhor posicionado na classificação, poderia de repente sonhar com um título, se tudo desse muito certo. Não é o caso. Nova York Knicks. O New York Knicks, para mim, fecha o bolo dos 4 do leste. E eles, inclusive, estão aqui na sequência que eu acredito, muito provavelmente. O cara ficou na sequência. Eu acho que o Knicks é o Knicks. O Knicks tem um ótimo ataque, mas a defesa ramela muitas vezes. Porque você tem Karl Anthony Towns e Jalen Brunson em quadro o tempo todo, eles, querendo ou não, são elos fracos na sua defesa. E o ataque é muito de lua. Eu entendo que tá bem recentemente, mas a gente vê jogos em que depende muito do Brunson e a gente vê jogos em que o coletivo parece que, meu Deus, eles estão jogando junto há 5 anos. E se entendem muito bem, etc, etc. Então, pra mim, os fatores X serão Michael Bridges e Anunoby. Se eles estão bem, o ataque vai muito bem. Se eles estão envolvidos no ataque, o Knicks costuma ser outro time. Mas isso não acontece sempre. E a defesa, nos playoffs, pra mim, pode sofrer bastante. É o calcanhar de Aquiles desse time. Falando já do Cavs, que eu deixei pra falar agora, né? É um time que talvez tenha um ataque mais completo da NBA. Vai te punir nas bolas de 3 porque tem volume e aproveitamento. Tem jogada de isolation com Mitchell e com Harden. E tem pick and roll agora com Harden e com Allen. E o Mobley jogando perto da cesta. Então o ataque tem de tudo. Mas a defesa pode ser um problema e James Harden em playoffs pode ser um problema. A gente sabe que ele vai sumir. Em algum momento ele vai sumir. E eu não sei se o Evan Mobley está pronto para ser esse segundo jogador, principalmente numa série de playoffs. Então, por isso que eu não confio tanto no Cavs. No Celtics eu não confio pelo fator de Jason Tatum. A gente não sabe como ele vai voltar. E esse time sem um bom Jason Tatum vai ficar devendo pro resto da NBA. E aí o debate para mim aqui, em relação ao último favorito, é entre Denver e San Antonio. E é difícil. A favor de Denver, eu vejo experiência, e esse é o fator mais claro aqui, porque é o time que já, um núcleo que já foi campeão, que tá em playoff todas as temporadas, inclusive os reforços, né? O Tim Hardaway Jr. já jogou finais e tá em playoffs sempre. O Cam Johnson já jogou final e tá em playoffs quase sempre, tirando. Quer dizer, tava, né? Agora no Nets não. Mas já fez final de NBA também, o Valanciunas também. O Bruce Brown que voltou foi campeão, inclusive, com Denver. Então, enfim, a experiência é um fator muito favorável aqui para Denver em relação aos Spurs. Outro fator, Nikola Jokic é o melhor jogador dessas duas equipes. Ele é melhor do que o Embiid, pelo menos, nessa temporada. E pelo menos por um tempo. Talvez o Embiid supere ele na temporada que vem ou na outra. Mas enfim, hoje ele é melhor indiscutivelmente. Jamal Murray é melhor do que o De'Aaron Fox, por exemplo. Então, enfim. E Denver tem um ataque muito bom e muito confiável. Eu acho que esse é o ponto. Por outro lado, o San Antonio ganha no fator saúde, porque Denver não tá saudável a temporada inteira, basicamente. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre o Aaron Gordon e como ele é importante para esse time de Denver, ele que deve retornar, inclusive, nessa próxima semana. Então, o fator saúde pesa muito contra Denver e muito a favor de San Antonio nesse debate. E o fator de que San Antonio não deve nada para ninguém da NBA, inclusive o Thunder. O San Antonio ganhou 4 das 5 partidas que fez contra o Thunder, inclusive uma no Natal e uma na semifinal da Copa NBA, ou seja, palcos grandes, né, palcos relevantes. San Antonio ganhou de OKC e San Antonio não deve mais nada para ninguém no Oeste e nem no Leste, gente. Então, assim, San Antonio é um time que é muito bom defensivamente, que ofensivamente não tem tantos buracos. A inexperiência de playoffs é o que vai mais pesar aqui, de talvez os moleques terem mais um turnover ou outro, de alguns times pagarem para ver os arremessos de Castle e de Harper e até do Fox, né? Ir ali no under, na screen e deixar os moleques arremessarem, talvez. Mas, cara, é a segunda melhor campanha do Oeste, uma das melhores campanhas da NBA. E apesar dessa inexperiência de ser um time que basicamente nunca jogou playoff, o núcleo, né? Nunca jogou playoff, o Fox já jogou, o Olynyk, o Barnes já, enfim. Apesar disso,
Eu acho que hoje, nesse momento, e eu vou fazer um vídeo desse de novo antes dos playoffs, nesse momento, com a gente não sabendo o que vai ser de Aaron Gordon, de Peyton Watson desse time em termos de saúde, eu coloco o Spurs como o segundo favorito e Denver como o terceiro. Beleza? Ficou assim, hein? Pode tirar o print, inclusive agora está na sequência. Não, agora está na sequência. E tira o print, eu também vou tirar esse print. E a gente se fala depois, antes dos playoffs. Valeu.